Eu sou Dai Gubert, Head de Assessoria de Investimentos aqui na Melver, e hoje eu estou aqui no estúdio da XP com Felipe Gasal, sócio fundador da Verso Investimentos, e a pauta hoje aqui no Desbravando o Mercado Financeiro é sobre Financial Planning. Mas Felipe, seja bem-vindo, e antes de começar essa conversa, eu quero saber quando você veio parar no mercado financeiro e como foi essa jornada? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde todo mundo. Cara, eu comecei essa jornada em 2021, né? Até lá eu era executivo de TI, né? Trabalhava em empresa multinacional e resolvi que eu não queria ter mais chefe, né? Ser chefe, né? Aquele executivo cheio de... E aí eu tinha um amigo que era sócio de um escritório lá do Rio de Janeiro, e eles queriam abrir uma filial em São Paulo, né? Um dos sócios vinha para São Paulo para abrir essa filial. E conversei com eles e tudo. Foi muito engraçado. Foi bem na época, né? Foi coincidência. Foi bem na época que eu queria sair. E calhou da gente conseguir. Então, 4 de janeiro de 2021 eu comecei, né? E ficamos um ano nesse escritório. Só que eu tinha já um amigo numa gestora, né, chamada Puama, e a gente sempre estava junto, almoçava junto, e foi criando um relacionamento também entre o meu outro sócio, que é o Fixel, com eles, e eles tinham uma assessoria também, só que era na Genial, e queriam vir para a XP. E aí eles, no momento que eles migraram a assessoria deles para XP, falaram com a gente e a gente foi junto, né, para esse desafio. Na época eles tinham 80 milhões na Genial e começamos então em março de 2022, né. De lá para cá a gente conseguiu ter um crescimento bem grande, né, a gente até... no meio do ano passado, do ano retrasado, desculpa, 2023, né? A gente tinha 2,2 bilhões e a gente fez uma fusão com a Capitólio, que era um outro escritório aqui, né, da XP. Fomos para 3, quase 4 bilhões. E agora tem uma semana a gente acabou de fazer outra fusão, né, com a The Wall e chegamos em 6 bilhões e 10 mil clientes, né? Então agora tem um mar grande para navegar aí, né, com esses 10 mil clientes, né? E você viveu uma transição de carreira, o que tem sido muito comum nos últimos anos, né? Nós, no mercado financeiro, recebendo pessoas de outras áreas e ser da área comercial, de uma grande multinacional, tem os seus desafios, mas também tem a resiliência, né? A agenda difícil, a agenda intensa, o que requer aqui na assessoria de investimentos também. E eu conheço um pouquinho da história da Verso, tenho colegas que trabalham lá, e eu lembro de uma história muito interessante, e eu quero fazer um recorte disso, Felipe, porque as pessoas ficam, quando a gente fala de cold call, né, ligar para alguém que eu não conheço, é um negócio obscuro, o assessor tem medo, e eu ouvi, né, do próprio Fixel, num desses eventos que eu estava, a virada de chave, né, e foi muita insistência de ligar, até a hora que a pessoa certa atendeu a ligação. Se você puder trazer esse recorte pra gente, acho que é importante. Isso foi legal também, ajudou a gente, quando a gente tinha 7, 8 meses de Verso, né? A gente já tinha conseguido um cliente legal, que já era uma empresa bem grande, que ajudava bem a gente, né? E aí o Fixel, cara, conseguiu esse número. Ele estava lendo o jornal, né? Ele estava lendo o jornal, viu uma matéria, viu o nome da empresa. E aí ele ligou, conseguiu falar, foi lá, fez a reunião. Era até para eu ter ido junto nessa reunião, só que eu estava fazendo outra reunião. Então foi outro sócio nosso com ele. E assim, foi muito melhor do que a gente esperava. A gente esperava que vinha alguma coisinha pequenininha ali, vem uns 20 milhões, 30 milhões, veio
eu não lembro a primeira TED, mas foi um negócio entre 400 e 600 milhões, assim, né? A primeira TED. Hoje já foi mais algumas. Cliente fidelizado, mandando mais dinheiro de um cold call, hein? Muita gente querendo tirar o cliente, né? Só que ele faz muito bem também esse atendimento ao cliente, né? Então, ele fidelizou legal esse cliente, né? Não sai por nada. Essa é uma história, quando eu falo em cold call, eu sempre, claro, sem falar o nome, né? Mas eu sempre trago a figura de um escritório que fez esse movimento, insistiu no cold call e conseguiu fechar negócio. E você deixou uma pista aí para mim pelo caminho. Você disse que os concorrentes batem na porta, claro, tentando levar esse cliente, mas o cliente tem uma relação afinada com vocês e ele permanece. E a pauta de hoje é o financial planning. O financial planning na figura desse movimento que nós temos hoje, né? A gente viveu um momento de desbravar o mercado lá atrás, a segunda onda que foi de aumentar a capilaridade, aumentar a quantidade de profissionais. Seguimos aumentando a quantidade de profissionais, seguimos desbravando, mas agora a gente está na fase do relacionamento, a fase do atendimento, porque o mercado junto com a gente evoluiu também e a competitividade aumentou. A conversa não é mais agora sobre produto, sobre taxa, é sobre atendimento. E o Financial Planning, ele chegou como esta ferramenta de relacionamento. A Verso Investimentos, ela tem uma história super bonita com o Financial Planning, por isso que vocês estão aqui com a gente, né? Porque a gente precisa ouvir de vocês como que o Financial Planning está mudando a história da Verso. E quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, quer entender também como é que ele pode, como é que a assessora ou o assessor podem aplicar lá no seu dia a dia. Conta pra gente, como é que essa história da Verso de sucesso junto ao Financial Planning? A gente teve um treinamento junto à XP, né, com o pessoal, com o Gabriel e tudo, que ele focou nessa parte do relacionamento, porque é o que você falou, né, hoje os produtos meio que uma commodity, né? Agora todo mundo tem, Itaú tem, BTG tem, todo mundo tem. Então virou meio que uma commodity. Então a gente falou assim, ele começou a focar muito na parte da reunião, na parte do atendimento ao cliente. E o Financial Planning, até eu me surpreendi muito quando eu usei a primeira vez, porque ele traz uma visão para o cliente, uma visão, um serviço, né, que ele não está acostumado, né? O gerente de banco, você pega um cliente, vamos dizer, até 10 milhões de reais, que é um cara que não é private ainda, que não tem um banker, ele não tem um serviço desse, né? Então, no momento que você leva isso isso facilitou muito a vida, né? Na hora que você leva isso pro cliente, ele responde essas perguntas aqui para mim, às vezes é meio difícil, alguma coisa meio íntima dele, ele demora um pouquinho, mas fala, cara, responde que você vai ver que o resultado é legal, ou me dá pelo menos uma ordem de grandeza que eu vou te ajudar. Então, isso é legal, que você vê que isso entra em todos os meios, né? A gente tem cliente médico, advogado, jogador de futebol, todos eles precisam de um planejamento financeiro, todos eles. Então, quando você aparece aqui, você vê o olho dele brilhando, assim, né? Você vê... Nunca ninguém me perguntou isso, ele diz, né? Exatamente. Tipo hobby. Não, e eu digo quando você vem com um produto final pra ele, assim, você vem com aquele relatório pra ele, fala assim, eu não sabia, eu não imaginava. Então, poxa, eu vou ter que economizar mais um pouquinho, vou ter que mudar um pouquinho a minha vida. Então, assim, você ajuda ele a se organizar, né? Para ele ter aquele futuro, quer ter filho, quer deixar uma herança pro filho, quer deixar... Então, assim, é muito legal isso. Então, quando a gente mostrou isso pros assessores, e aí foi muito legal esse treinamento que a gente teve, quando mostrou isso pros assessores, eles, assim, entenderam também, né? E na hora que você viu funcionando, é muito legal. Assim, você usou uma vez, funcionou. Você fala assim, foi sorte ou... Vamos tentar de novo. Segunda vez funciona, terceira funciona. Fala, cara, não é sorte isso, né? Modelos, né? Então, eu me subi, assim, eu vou te falar,
sinceramente, eu nunca imaginei que eu fosse usar isso não, assim, porque eu sempre construí minha carreira através de um network que eu tinha, né? Então não foi de ficar fazendo cold call, nada disso. Eu falava, esses caras eu não vou precisar usar isso. Só que é engraçado, quando eu faço isso para eles, para essas pessoas que eu conheço, muda totalmente. É mais fácil ainda. E o ser humano, ele é visual, né? Uhum. Então, quando você entrega o relatório, ele tem uma tangibilidade do plano. E eu costumo falar que o Financial Planning, ele é a chave de muita estratégia, construção de longo prazo, porque não são perguntas aleatórias, são perguntas que vão desenhar essa jornada. E tem muito assessor que tem uma oportunidade ímpar de conhecer seu cliente. Às vezes ele é torcedor do time A ou B e ali pergunta qual é o hobby dele, qual é o momento de lazer dele. Ele joga futebol, ele torce, ele vai no clube, né? Então, outra coisa, entra na família. Porque no final do dia, clientes, eles têm família, né? Qual o regime marital? Esse regime marital está adequado para essa construção? É o segundo casamento? Ou não foi estabelecido o regime marital, mas existe uma união? Filho do primeiro casamento, a gente precisa lembrar que as famílias hoje são diferentes das dos nossos pais, né? Então, tocar nesse assunto transcende a relação comercial. Porque o que ele está me perguntando isso? Sim, porque isso vai abrir a porta para planejamento sucessório, planejamento tributário. E esse mapa na mão, é do cliente e do assessor, né, Gasal? Porque o assessor, ele tangibiliza um plano o cliente tangibiliza um plano e o assessor tangibiliza essa execução. Né? Então, e os assessores? Foi fácil essa adaptação? Como é que foi isso lá no dia a dia? Então, porque também é uma mudança de mindset, né? Sim, mas foi mais fácil do que a gente imaginava. Porque o resultado é porque essa nossa profissão, ela vive de resultado, né? Assim, então, na hora que você vê que ele começa a dar resultado, isso aqui, tem uma coisa que você falou aí, você começa a entrar em temas mais íntimos do cliente, né? Mas às vezes é difícil do cliente abrir isso logo de início. Mas é aí que entra o trabalho do assessor, né? Você criar essa confiança com o cliente, né? Você ter essa insistência, uma insistência que tem que ser feita, que vai dar fruto. Então, eles entenderam isso muito rápido, né? A gente, como um todo, né? Entendeu muito rápido isso. Então, por isso que foi acho que deve ter uns 3 meses isso. Foi, assim, uma curva de aprendizado e de adotar essa ferramenta, assim, sensacional. Foi muito legal. A gente se surpreendeu muito mesmo. Isso foi top-down? A empresa colocou isso como ferramenta do dia a dia? Ou vocês deixaram que o próprio time entendesse e ali, né, o próprio coleguismo vai mostrando, né? Esse aqui teve sorte. Volta aqui. Esse aqui teve sucesso fazendo isso aqui, vou fazer também. Ou a empresa disse, agora esse é o padrão? Foi o que eu te falei, a gente teve um treinamento com a XP, né? Então, assim, pegou... Houve uma comunicação... A XP ficou 3 meses dentro da Verso. Entendi. Entendeu? Fazendo esse treinamento com todo mundo. Cara, o Open Finance e o Financial Planning focando muito nisso. Que ele fala assim, cara, o Open Finance é uma forma também de você fazer o seu cliente abrir as finanças deles sem falar. Sim. Né? Assim, ele vai... Tem que vender essa ideia, né? Exatamente. Ele abre ali para você o que ele tem nos outros bancos e você consegue entender. Você fala para ele, eu preciso saber para montar uma carteira
que caiba no teu patrimônio como um todo, eu preciso saber o que você tem, né? Para que não haja sobreposição, para que não haja sobreposição de risco também, né? Exatamente. Então, assim, e aí é muito legal que esse treinamento focou muito nisso, né? Que foi tanto a parte das reuniões, você ter a primeira reunião, a segunda, e você usar essas ferramentas para mostrar o seu serviço para o cliente, né? Então, não foi nem top-down, nem foi um benefício, né? Que o escritório... Que o time entendeu. Exatamente. Entendeu, viu que funcionava e adotou maravilhosamente bem. Vocês perceberam nos números de linhas de seguro, linhas de previdência, linhas de conta internacional, porque tudo isso é abordado no Financial Planning. Sim. Cara, agora eu não vou lembrar números, tá? Claro. Mas foi tipo assim, tem uma meta a ser batida, tá? Sei lá, hoje o assessor na Verso tem uma média de 300 mil captação mês. A gente tem que bater 500. Cara, você vê que depois desse treinamento era 550, 600. A linha de captação, então, aumentou. A linha aumentou. de captação aumentou. Aí a venda a linha de cross-sell, né? Que, sim, cara, aumentou bastante. Entender que parte de seguro, poxa, você tem filho, então você sabia que se você fizer um seguro, você vai ajudar na sucessão do teu filho. Muita gente não sabe disso, tem aquela ideia do seguro antiga lá, né? Aquele seguro do banco, né? Que já ninguém gosta, não quero nem ouvir falar de seguro. Mas escuta, entende, né? Hoje você tem pessoas que vendem muito bem esse produto, né? Explicam muito bem. Então, assim, então, todas as linhas, a gente tinha metas a serem batidas e foram atingidas, né? Foi muito legal, muito legal. Na verdade, você ativou o assessor e as tuas mesas de operações foram ativadas. Sim. Porque nessa conversa, o assessor identifica que o cliente não tem uma proteção pessoal, aciona lá o time de seguros. Exatamente. É sócio da empresa. Onde está a empresa? O que faz a empresa? Aciona lá a Vera Moreno. A Vera Moreno para ela entrar com o cliente. Então, automaticamente, a gente percebe uma melhora nas linhas de negócio e, consequentemente, na remuneração dos assessores. Com certeza. E tem uma coisa que ajuda. Muitos clientes não sabem muitos produtos que a XP tem. Sim. Tipo, eu vou te falar que pelo menos acho que 50% hoje não sabem que a XP tem conta internacional, que você pode usar, que você pode aplicar, que você pode... Eu converso com muitos que eu falo assim, tô abrindo uma conta na Nomad para fazer a aplicação. Para poder viajar. Para viajar. Não precisa, cara. Você pode usar a sua da XP. Sério? Não sabia. Não sabia. Empresa, você vai... muitas vezes acontece isso comigo, muitos amigos meus empresários, poxa, eu já tenho hoje minha conta há muito tempo com um amigo meu, e a sua empresa? Ou a segunda conta, né? Ou a segunda conta, mas eu falo assim, e a sua empresa? Sim. Minha empresa tá no Itaú, eu falei, então, vamos conversar aqui, deixa eu te mostrar o que eu tenho para a empresa aqui, que você vai gostar. Então tem muitas coisas que os clientes não sabem. E com o Financial Planning, você te guia, porque às vezes você esquece, né? Você vai muito focado na pessoa física, e você esquece do resto, né? Que você pode... você vai focar no investimento de pessoa física, né? Sim. E você esquece o resto. E às vezes o assessor, ele entra na vida do cliente através da pessoa jurídica. Sim, né? Muitas vezes. Até porque você não pode ligar lá na casa da pessoa, no telefone dela. Agora, se você passar na frente de uma empresa, assessor, vê lá a empresa, o telefone, você pode ligar, tal como fez o Fixel lá 2 anos atrás, né? É claro que a gente não vai encontrar 600 milhões todos os dias, mas 500, 1 milhão, 2 milhões, o fato é que tem que pegar o telefone e ligar. E o Financial Planning, ele não é um questionário, não é só um hall de perguntas. É um momento super importante do assessor sentar com o cliente e dissecar esses temas, né?
E esse financial planning, quando o cliente é muito reservado, talvez ele não seja feito de uma visita só. Sim. Você vai fazendo de pedacinhos e vai fechando esse quebra-cabeça para daí você ter a visualização. A gente precisa lembrar, né, Felipe Gasal, dinheiro é confiança. Então é um processo de construção. Outra coisa, esse cliente não estava acostumado com isso no bancão ou na concorrência. Né? Imagina aceitar o push aqui e abrir as minhas finanças para todos os bancos. Né? Então, é novo e faz parte da jornada do assessor de investimentos educar o seu cliente. Não é só educar no âmbito dos investimentos, mas educar também das ferramentas que hoje a gente tem à nossa disposição. Me conta um pouquinho sobre as tuas perspectivas para o mercado de assessoria. Quando a gente olha para frente, o que você vê aí com o nosso mercado, com a chegada do Financial Planning, com expansão de time? Nossa, eu acho que assim, é um futuro muito promissor para a gente, né? Quando eu entrei, assim, eu sempre sonhei em trabalhar no mercado financeiro, né? Eu me formei em economia, eu fiz pós em finanças, fui trabalhar em TI por um acaso. Mas eu sempre estudei, sempre gostei, né? E quando eu resolvi mudar, foi exatamente porque surgiu, né, a assessoria, né? Que, vai dizer, 8 anos atrás não existia muito, 10 anos atrás não existia muito, era bem pequeno. Né? Há 10 anos atrás era menos comum. Exatamente. Há 8 anos teve um movimento e há 5 anos... Que deu aquela... E aí... Hoje eu vejo assim, só não vai ser bem sucedido quem não quiser, né? Isso aí o balista fala muito, né? E a gente tem assim, só precisa se esforçar, é difícil, não é fácil, assim, é muito engraçado. Eu já entrevistei muita gente achando que é um mercado fácil, glamouroso. Glamouroso, você falou tudo. Coloca o coletinho e tá tudo resolvido. Não. Exatamente. Passei na prova, tá tudo resolvido. Não, agora é que começa a jornada. Não é assim. Então, assim, você tem que, cara, se esforçar muito, sentar, ligar demais, tá atrás de cliente, tá na rua. Então, assim, mas é um mercado que tem muito ainda para crescer. Eu quando eu entrei, falei, putz, vai ter muita gente, quase todo mundo já tem conta na XP. Cara, engano meu. Tem muita gente que não tem. Tem muita gente em banco ainda. Tem muita gente que não tem. Então, assim, então é só você procurar. Só você não ter medo de procurar, de perguntar. Né? Tem muita gente, a gente fala isso muito lá na Verso. Não diga não pelo seu cliente. Né? Pergunta. Não fica com medo de oferecer. Ele não vai gostar. Como é que você sabe que ele não vai gostar? Né? Então, eu acho que é muito promissor, assim, é gigante, o nosso país é gigante, você tem até o interior, né, que você tem, eu estava conversando com um cliente, eu não lembro, é uma cidade do interior aqui de São Paulo, que não é muito grande, mas que, sim, só tem pessoal de alta renda lá, fazendeiro e tudo, e não tem... O agronegócio, né? E é uma cidade que não tem ninguém lá, nenhum escritório, E ele vai começar a me apresentar pros amigos. E pode nascer uma filial lá, né? Quem sabe um dia, né? Então, eu acho que é isso. Eu tenho eu, qualquer lugar que eu vou, eu pergunto. E aí, como é que tá? Tem conta na XP já? Não tem? Pô, tá sendo bem atendido? Depois vamos conversar, no banco, com certeza lá no banco você não tá bem. Mas meu gerente é bom. Não é, vamos conversar. Sempre vou insistindo, sempre insisto, sempre pergunto, e acaba dando certo, né? Sim, o não faz parte do jogo, né? Exatamente, o não a gente já tem, né? Então, para ter um sim, tem vários não na frente. Exatamente. Tem o funilzinho ali, né? Então, eu acho que tem muito o que crescer ainda, né? Eu acho que vale a pena investir nessa carreira. Quais são as soft skills que vocês prezam lá na Verso? Se o nosso espectador estiver aqui nos assistindo e falar, opa,
eu vou ligar lá na Verso. Então a pergunta é, tem vaga na Verso para novos assessores? E quais são as soft skills que vocês buscam? A gente tem uma meta de crescimento bem agressiva, né? A gente agora já com a fusão com a The Wall, agora a gente já cresceu bem, mas ainda temos uma meta até final de 2025 bem agressiva. Então, assim, a RH nosso é quase 24/7 lá. E então, assim, a gente tá sempre contratando, a gente tá sempre procurando gente. Cara, uma coisa que a gente preza muito é resiliência, né, cara? Acho que não é só a gente, acho que praticamente todo mundo deve... Carreira de sucesso pede isso, né? Exatamente, né? É uma coisa que a gente... Outra coisa que a gente... Lá é um ambiente muito... Como é que eu falo? Muito descontraído, muito leve. Minha noiva fala, cara, meu sonho é trabalhar com vocês, cara. Eu fico vendo vocês, aquela gente... Pô, a gente faz carnaval, vai todo mundo fantasiado. A gente faz Halloween, faz festa junina, sabe? É um ambiente muito descontraído. Então, assim, tem que ser uma pessoa que goste disso. De estar com pessoas, De estar, né? com pessoas, exatamente. Cara, a gente gosta de pessoas que... assim, principalmente o assessor, né? Que a gente vê todas as áreas ali, a gente tem várias áreas, mas o assessor tem que ser uma pessoa que não tenha medo de ligar, não tenha medo do não tenha... não pode ser muito... não é nem que retraído, ele pode ser retraído, mas ele pode, às vezes, mas, sabe, ter aquele ímpeto de querer crescer, de querer trazer cliente, né, de querer, saiu um produto legal aqui, liga para todo mundo, manda mensagem para todo mundo, sabe? A gente não quer aquele cara que fique sentado esperando acontecer. Intensidade comercial, né, Felipe? Intensidade comercial e gostar de estar com pessoas. A assessoria, ela tem uma questão que eu gosto muito, que é um ambiente muito meritocrático. Sim, né? Então, totalmente. A gente vai ter pessoas introspectivas que são muito produtivas. Sim. Né? Então, ser introspectivo, ser jovem demais, ter idade demais na assessoria de investimentos, não quer dizer nada. Não. Vai depender de você, da sua entrega, né? da sua intensidade comercial, e a consequência é produtividade. Eu me surpreendia muito. A gente foi na viagem do Top 50 e tinha muita gente nova. Sim, o Top 100, a concentração de muita jovens no mercado financeiro é bem interessante. Muita gente nova. Assim, eu era um dos mais velhos lá. Eu falei assim, nossa, cara, bem legal. Eu achei, isso é bom, que serve pra gente incentivar os mais novos na Verso também. Né? Que eles veem assim, eu, Fix, o Fernando, que é uma galera mais velha. Como que eu vou chegar com uma carteira desse tamanho, né? Então eu falei assim, cara, mas não precisa. Tem gente mais nova que... Sim. Só que é uma galera que, né, rala. Sim. Rala bastante. Então, eu acho que isso é muito legal nessa carreira nossa aqui, né? Eu acho muito... Eu cada vez me surpreendo e gosto mais, né? É muito dinâmico, né? Eu falo, eu gostava muito do que eu fazia, eu era muito bem sucedido no que eu fazia, mas hoje todo dia eu acordo, é um desafio novo, cara, eu tenho que trazer cliente, né, novo, eu tenho que ir sempre mais, mas eu sou assim, né, eu gosto de sempre mais, quero ganhar mais também, então eu acho que é muito legal isso, cara, eu sou muito feliz, né, agora no que eu faço, cara. E quando a gente faz o que mas a gente pode falar que o trabalho não pesa, né? Você vai trabalhando, não pesa. Você tá no final de semana no restaurante, encontra um amigo ou é apresentado a alguém, você começa a falar de investimento. Se a pessoa, claro, quiser, você começa a falar de investimento. E não pesa, porque você gosta de falar sobre aquilo. E torna essa jornada mais fácil, porque a jornada é bastante intensa. Mas eu fiquei muito feliz em saber que tem vagas na Verso Investimentos. Vou mandar alguns alunos do MBA Assessoria para vocês poderem conhecer.
nós já estamos na reta final aqui. Eu gostaria de te pedir uma mensagem e um livro. Ele me falou que ele gosta de livro mais filosófico, mais biografias. Então, pode ser uma biografia também, até porque nem tudo é mercado financeiro. Não dá para estudar mercado financeiro o dia inteiro. Então, pode ter um livro aí diferente no meio dessa jornada para usar como terapia. Então, uma mensagem e um livro. Uma mensagem cara, invistam na carreira. É uma carreira maravilhosa, mas você tem que ser insistente, resiliente, tem que correr atrás, tem que tentar de tudo, cara. Eu no início foi assim, eu lembro assim, eu marcava 3, 4 reuniões por dia, o fixo ficava louco comigo, ele falava assim, cara, como que eu vou te ajudar? Porque eu começando, ele ficava só eu e ele, né? Então, acho que assim, vale muito a pena. Na hora que você chegar, você conseguir ter se estabilizar, e aí fica mais gostoso ainda, né? Acho que a mensagem é essa, cara, invista na carreira. Pé lá embaixo. Pé lá embaixo. E o livro? O livro eu sou um aficionado em tênis. Tênis? E eu tenho um ídolo que é o Guga. Da minha cidade, Guga Kirten. Amo demais. É um ídolo como atleta, como pessoa. E quando você lê a biografia dele, é uma aula de humildade. De humildade. Cara, você vê assim, ele poderia, pra mim, na minha cabeça, ter chegado muito mais longe se não fosse a lesão que ele teve. Uma pessoa que não teve a riqueza que os outros tiveram, dos grandes, né? Ele não era também... tinha uma família classe média, mas teve que ralar. Mas ele trouxe o tênis para o Brasil. O tênis no Brasil é diferente depois de Guga Kirten. Sim, eu comecei a jogar por causa dele. Legado, né? Uhum. Muito bom. E agora que a gente tá voltando, né? Mais um ídolo aí chegando. Pois temos aqui pela XP, né? Patrocinado, exatamente. Apoiado. Na verdade, não é patrocinado, né? Pelo esporte, é apoiado, né? Muito bem. Felipe Gasal, deixe seu endereço do Instagram para que os nossos espectadores possam acessar o escritório. O nosso Instagram é @versoinvestimentos. Felipe, muito obrigada pela tua presença aqui no estúdio da XP Investimentos. Eu fico por aqui, agradeço a sua companhia, peço para você se inscrever no canal, clicar no sininho para continuar recebendo o nosso conteúdo. Importante, os links ficarão aqui para que você possa visitar a página do Instagram da XP B2B, do escritório, da Melver, e eu sigo à sua disposição nas redes sociais. Até mais!